99% dos homens não percebem como as mulheres demonstram interesse e fatos da psicologia feminina. Existe um paradoxo curioso que se repete em quase todas as interações sociais onde há atração. Uma pessoa se comunica de forma clara, direta, inconfundível, pelo menos da sua perspectiva, e a outra pessoa simplesmente não percebe, não porque seja pouco inteligente, não porque não se importe, não porque lhe falte consciência em outras áreas da vida, mas porque a linguagem falada não é aquela que lhe ensinaram a reconhecer. Isso acontece constantemente, em cafeterias, no trabalho, em encontros sociais, durante conversas que parecem completamente normais à primeira vista, mas que carregam um significado totalmente diferente por baixo. E o fascinante não é que os sinais sejam ignorados. Isso já é quase esperado. O fascinante é por que eles são ignorados. Tudo se resume a algo fundamental sobre como os seres humanos se comunicam. Quando a situação parece delicada, quando há vulnerabilidade envolvida, quando a rejeição é possível, quando alguém está testando se é seguro, se aproximar, sem saber como essa aproximação será recebida. Porque, eis o que a maioria das pessoas não percebe, a comunicação direta é na verdade a exceção na atração humana, não a regra. A regra é a sutileza. A negação plausível, sinais que podem ser retratados se não forem bem recebidos, comunicação concebida para testar o terreno, sem exigir que ninguém se comprometa totalmente antes de saber que é seguro. Compreender isso muda completamente a forma como você interpreta o que acontece ao seu redor. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando por uma clareza que nunca chega. Elas ficam à espera de palavras que nunca serão ditas, pelo menos não até muito mais tarde. No processo, muito depois da comunicação real já ter acontecido e recebido uma resposta. As pessoas que compreendem essa dinâmica movem-se pelo mundo de forma diferente. Elas captam o que está sendo dito nas entrelinhas. Elas respondem a convites que os outros nem sequer notam que existem. Elas veem portas que são invisíveis para todos os outros. E a diferença entre esses dois grupos muitas vezes se resume a uma simples mudança de consciência, não a inteligência, não a habilidade social. Apenas a saber qual linguagem ouvir. Vamos começar pelo porquê de a comunicação indireta existir em primeiro lugar. Do ponto de vista da psicologia evolutiva, demonstrar interesse diretamente sempre acarretou riscos. A rejeição não é apenas desconfortável. Historicamente, ela poderia prejudicar o status social, criar constrangimento duradouros dentro de uma comunidade ou expor a vulnerabilidade a alguém que pudesse explorá-la. Os riscos eram reais e ainda são. Então os humanos desenvolveram algo elegante, um sistema de comunicação que permite expressar interesse, mantendo a capacidade de recuar caso a resposta não seja favorável. Uma maneira de se aproximar sem se comprometer totalmente, de testar sem se comprometer, de sinalizar sem declarar. Pense no que isso realmente significa na prática. Quando alguém está interessado, raramente anuncia isso abertamente. Em vez disso, cria a oportunidade. Envia sinais que contêm ambiguidade suficiente para que, se mal interpretados, possam ser explicados de outra forma. Eu só estava sendo amigável. Não quis dizer isso. Você está interpretando demais. Essas não são mentiras, são rotas de fuga. Incorporadas, à comunicação desde o início. Isso não é manipulação. É proteção. É uma forma profundamente humana de testar as águas antes de mergulhar de cabeça. Uma maneira de preservar a dignidade independentemente do resultado. O problema é que muitas pessoas, particularmente aquelas que se comunicam de forma mais direta, por natureza, interpretam a ausência de declarações explícitas como falta de interesse. Elas esperam que alguém diga: "Sinto-me atraído por você. Quero passar mais tempo com você. Espero que isso se torne algo mais." Mas não é assim que normalmente funciona. Essas palavras vêm depois, se é que vêm, e somente depois de uma longa sequência de comunicações menores já ter estabelecido interesse mútuo. Somente depois que ambas as partes passaram por uma série de testes que nenhuma delas planejou conscientemente. O que realmente acontece primeiro é uma série de pequenos comportamentos aparentemente insignificantes que, quando vistos em conjunto, pintam um quadro inconfundível. A questão é se você sabe o que procurar. E, para a maioria das pessoas, a resposta é não. Não porque os sinais sejam impossivelmente sutis, mas porque ninguém nunca as ensinou a reconhecer essa linguagem. Elas aprenderam a ouvir declarações explícitas e perderam toda a conversa que acontecia por baixo. Toda uma dimensão de comunicação que sempre esteve presente, sempre acontecendo, sempre disponível para quem pudesse ouvi-la. Um dos indicadores de interesse mais confiáveis é algo tão básico, que muitas vezes passa completamente despercebido: a proximidade. Os seres humanos são criaturas territoriais. Mantemos limites invisíveis ao nosso redor. Uma zona de conforto na qual não permitimos que qualquer um entre. Esse espaço é sagrado.
nós o protegemos instintivamente. Sentimos-nos desconfortáveis quando estranhos o violam e relaxados quando pessoas de confiança o ocupam. Quando alguém se posiciona consistentemente mais perto de você do que as normas sociais exigem, isso não é acidental, não é aleatório. É comunicação acontecendo em tempo real. Pense, desta forma, em uma sala cheia de pessoas, existem infinitos lugares onde alguém poderia ficar em pé ou sentado. Dezenas de opções. Inúmeras posições perfeitamente aceitáveis. Se essa pessoa escolhe repetidamente o lugar mais próximo de você, se ela gravita em direção à sua área geral mesmo quando outras opções estão disponíveis, esse posicionamento está dizendo algo. Está dizendo, eu quero estar no seu espaço. Sua presença é onde eu quero estar. De todos os lugares onde eu poderia estar agora, estou escolhendo estar aqui. O mesmo princípio se aplica ao toque, mas de uma forma ainda mais marcante. Não um toque dramático ou óbvio. Não o tipo de toque inconfundível, mas o toque pequeno e desnecessário. Uma mão no seu braço durante uma conversa. Um leve empurrãozinho quando você ri de algo que disse. Ficar perto o suficiente para que os ombros se toquem ocasionalmente. Ajeitar sua gola. Tirar algo do seu paletó. Tocar suas costas ao passar por uma porta. Esses microcontatos não têm nenhuma função prática. Você não precisa tocar o braço de alguém para enfatizar algo. Você não precisa estar a centímetros de alguém para ouvi-lo em uma conversa em tom normal. Você não precisa arrumar o cabelo de alguém, ajustar suas roupas ou guiá-lo por uma porta. Mas o toque realiza algo que as palavras não conseguem, estabelece familiaridade física. Ele cruza uma barreira de uma forma sutil o suficiente para ser retrátil, mas significativo bastante para testar sua resposta. Ele diz, sinto-me confortável em ter contato físico com você. Você se sente confortável comigo? O importante é entender que a resposta testada não é se você retribui o toque. A questão é se você se afasta ou não. Quando alguém invade ligeiramente o seu espaço e você não recua, quando aceita essa proximidade, ou até mesmo se inclina para ela, você comunicou algo em resposta. Você sinalizou que a presença dessa pessoa no seu espaço é bem-vinda. Você passou no teste sem nem mesmo saber o que estava fazendo. E isso cria uma abertura para o próximo sinal. A escalada continua, a dança segue em frente, mas se você recua, se cria distância, se parece desconfortável, se afasta, a mensagem recebida é igualmente clara. E a pessoa pode recuar sem nunca ter se colocado explicitamente em risco. Ninguém é rejeitado, ninguém perde a face. O sistema protege a todos. Essa é a beleza do sistema. Ambas as partes podem testar o interesse sem que nenhuma delas precise se expor a uma rejeição direta. É elegante. É protetor. E está acontecendo ao seu redor, constantemente, quer você perceba ou não. Em um mundo de infinitas distrações, a atenção se tornou um dos recursos mais valiosos que uma pessoa pode oferecer. Pense na sua própria experiência. Quantas coisas competem pela sua atenção a cada instante? Celulares vibrando com notificações, outras pessoas querendo seu tempo. Seus próprios pensamentos correndo entre listas de tarefas, preocupações e planos, a constante atração de estímulos vindos de todas as direções. Diante de toda essa competição, escolher se concentrar em uma pessoa, se concentrar de verdade com atenção sustentada, é um ato significativo. É investir em algo precioso, algo finito, e a maneira como alguém distribui sua atenção revela exatamente quais são suas prioridades. Quando há interesse, a atenção se torna focada, desproporcional, perceptível para qualquer pessoa que esteja prestando atenção. Isso se manifesta de várias maneiras distintas. Primeiro, a atenção na conversa. Essa pessoa se lembra de pequenos detalhes que você mencionou semanas atrás? Ela menciona coisas que você disse de passagem, coisas que não eram importantes o suficiente para serem lembradas, a menos que alguém estivesse ativamente catalogando informações sobre você. Como foi aquele encontro com seu irmão? Você chegou a experimentar aquele restaurante que mencionou? Você disse que tinha uma reunião importante na terça-feira. Como foi? O que aconteceu com aquela situação no trabalho? Esse tipo de lembrança não tem a ver com ter uma boa memória. Muitas pessoas têm memórias excelentes e não se lembram de nada sobre você. Trata-se de ter uma memória motivada. Lembramos do que é importante para nós. Esquecemos o que não é. O cérebro toma essas decisões automaticamente, sem nossa intervenção consciente. Quando alguém se lembra do nome do seu animal de estimação da infância, ou do restaurante que você mencionou querer experimentar, ou do fato de você ter tido uma reunião importante na última terça-feira, essa pessoa está revelando que informações sobre você foram sinalizadas como importantes, foram arquivadas, armazenadas, valorizadas, priorizadas. Isso não acontece por acaso. Acontece porque essa pessoa se importa o suficiente para prestar atenção quando você fala, porque suas palavras são consideradas importantes o suficiente para serem lembradas. Depois, a atenção visual.
O contato visual durante uma conversa é esperado, é uma questão básica de cortesia social, todos o praticam em alguma medida, mas e o contato visual que se prolonga um pouco demais? E quanto a perceber que o olhar de alguém o encontra do outro lado da sala, repetidamente, mesmo quando essa pessoa está conversando com outras, há uma qualidade particular na maneira como alguém olha para você quando há atração. Não é o mesmo que ser olhado, é ser observado, vigiado, monitorado. Às vezes você consegue sentir antes mesmo de ver. Você se torna o centro das atenções, mesmo em uma sala cheia, os olhares se voltam para você durante as pausas em outras conversas. Eles percebem quando você se move, quando sai, quando volta. Você se destaca no radar deles de uma forma que outras pessoas não conseguem. E frequentemente, quando você os flagra olhando, há um momento, às vezes um rápido desvio de olhar acompanhado de um leve constrangimento. Às vezes um sorriso que reconhece o momento, às vezes um contato visual prolongado que sustenta e reconhece o que está acontecendo. Esse rastreamento visual é um dos sinais mais honestos disponíveis porque é difícil de fingir e quase impossível de suprimir completamente quando existe interesse genuíno. Os olhos vão para onde a mente quer ir. Isso não é algo que a maioria das pessoas consegue controlar. A linguagem muda quando há atração, não drasticamente, não de maneiras que seriam óbvias para um observador casual que apenas ouve as palavras, mas em padrões que se tornam claros quando você sabe o que procurar além do conteúdo superficial. Um dos padrões mais consistentes é a criação de exclusividade por meio da conversa. Isso acontece quando alguém menciona eventos futuros que incluem você sem te convidar explicitamente. Aquele restaurante novo abre mês que vem. Eu queria experimentar. Vai ter um show interessante. Eu estava querendo conhecer aquela trilha. Ouvi falar de um evento que parece muito divertido. A frase fica no ar criando um espaço. É um convite que não é bem um convite. É um teste para ver se você vai aproveitar a brecha e sugerir juntos ou se vai deixar passar sem comentar. É uma porta entreaberta. A mesma dinâmica se repete com referências a experiências compartilhadas. A gente devia fazer isso de novo qualquer dia desses. Isso me lembrou de quando nós. Lembra quando você disse: foi muito divertido da última vez. Essas não são apenas observações ou conversa fiada. São tentativas de estabelecer um nós, de criar um senso de identidade conjunta que se estenda além do momento presente, de construir uma história compartilhada que implique um futuro compartilhado, transformar vocês dois em algo distinto de apenas dois indivíduos separados. Outro padrão verbal envolve perguntas. Quando alguém está interessado, faz perguntas que vão além da curiosidade superficial, quer entender você, suas motivações, suas experiências, sua perspectiva, sua história, o que faz você ser quem você é, o que te moldou, o que te impulsiona. Mas a chave não é apenas fazer perguntas. Pessoas educadas fazem perguntas o tempo todo. A chave é que elas aprofundam as respostas. Elas investigam mais a fundo, elas se lembram das suas respostas e as mencionam mais tarde em outras conversas. Você mencionou que cresceu em uma cidade pequena. Como era isso? Você disse que seu pai era militar, vocês se mudavam muito? Que interessante. Por que você acha que se sente assim em relação a isso? Pode me contar mais sobre isso? Isso é diferente da polidez conversacional, onde as perguntas são feitas, mas as respostas mal são percebidas antes que o assunto mude para outra coisa, onde as perguntas são encenadas em vez de feitas genuinamente. Há também um tipo específico de brincadeira que surge com atração, uma qualidade lúdica que testa limites enquanto cria intimidade. Isso não é uma provocação maldosa. Não se trata do tipo de brincadeira feita para estabelecer domínio ou colocar alguém em seu devido lugar. É um tipo específico de humor, ligeiramente pessoal, ligeiramente provocativo e transmitido, com a dose certa de carinho, para deixar claro que a intenção é criar conexão, não criticar. É o tipo de brincadeira que você só faria com alguém de quem gosta, alguém com quem você se sente confortável o suficiente para correr pequenos riscos, alguém cuja reação você se importa. Se alguém te brinca de um jeito diferente de como brinca com os outros, se há um toque especial nas suas interações, carece diferente de como essa pessoa interage com todos os outros, né? Essa diferenciação é significativa. Significa que vocês se encaixam em uma categoria diferente. Quando alguém está interessado, essa pessoa se mostra disponível. Não de uma forma opressiva e constante que pareça desesperada ou sufocante. Isso comunicaria algo completamente diferente, mas de maneiras que removem sistematicamente as barreiras à conexão, que facilitam o encontro. Isso pode se manifestar como receptividade.
Responder às mensagens mais rapidamente do que o estritamente necessário. Não imediatamente, o que poderia parecer excessivamente ansioso, mas com rapidez suficiente para comunicar que sua comunicação é priorizada em relação a outras coisas que competem pela atenção deles. Você não está esperando em uma fila. Suas mensagens passam para o início. Suas notificações são verificadas. Pode parecer flexibilidade. De repente ter mais tempo livre quando planos são sugeridos, ou estar disposto a ajustar os horários para poder te ver, quando eles talvez não façam ajustes semelhantes para outras pessoas. Eu ia fazer outra coisa, mas posso mudar. Na verdade, estou livre nesse dia. Deixa eu ver se consigo encaixar. Provavelmente consigo reorganizar algumas coisas. Essas não são coincidências, são escolhas. Escolhas que revelam prioridade de uma forma que as palavras jamais conseguiriam. Pode parecer acessibilidade, compartilhar informações que facilitam o contato, criar caminhos para que a conexão aconteça. Costumo estar nesta cafeteria nas manhãs de sábado. Minha agenda está bem livre na próxima semana. Estou disponível se você quiser conversar. Sinta-se à vontade para me mandar mensagem a qualquer hora. Não tenho nada para fazer hoje à noite. Essas declarações criam oportunidade. Elas diminuem a energia de ativação necessária para que a conexão aconteça. Eles estão dizendo, aqui está como me encontrar. Aqui está quando estou disponível. Aqui estão as portas, que estão abertas se você quiser passar por elas. Eu facilitei para você. A mensagem implícita é, eu abrirei espaço para você se você quiser ocupá-lo. Você só precisa dar o primeiro passo. Isso é o oposto de se fazer de difícil, que por si só já é um sinal. Apenas um sinal diferente. O interesse genuíno geralmente se expressa através da redução do atrito, não do aumento da dificuldade, através de portas abertas em vez de obstáculos. Preste atenção se alguém torna mais fácil ou mais difícil para você passar tempo com essa pessoa. Esse padrão revela mais do que a maioria das palavras poderia. Revela onde você realmente se encaixa nas prioridades dela. Os seres humanos inconscientemente espelham as pessoas com quem se sentem conectados. Isso está bem documentado em pesquisas de psicologia que remontam a décadas. Quando gostamos de alguém, quando sentimos afinidade com essa pessoa, quando nos sentimos atraídos por ela, começamos a imitar sua linguagem corporal, seus padrões de fala, seu nível de energia, até mesmo seu ritmo respiratório. Não é algo que decidimos fazer. Não é uma técnica que alguém aprende em um livro. Isso acontece automaticamente abaixo da consciência como uma expressão natural de conexão. Observe isso nas interações. Alguém adota sua postura ao falar com você? Se você se inclina para frente, essa pessoa se inclina logo em seguida. Se você se inclina para trás, ela acaba se inclinando também. Se você cruza os braços, ela cruza os braços um instante depois. Essa sincronização não é estratégica, é automática. Ela emerge de um lugar mais profundo do que o pensamento consciente da maneira como o cérebro constrói afinidade estabelecendo semelhanças. Espelhamos o que gostamos. Inconscientemente, nos distanciamos do que não gostamos. O mesmo se aplica ao espelhamento verbal. Alguém interessado frequentemente adotará suas frases, seu estilo de humor, sua maneira de expressar ideias, começará a usar as palavras que você usa, adotará suas expressões, desenvolverá piadas internas que só vocês dois compartilham. Rirá de coisas que não são necessariamente engraçadas porque o riso é uma forma de concordância, uma maneira de dizer, estou com você, estou do seu lado, estamos alinhados, estamos juntos nessa. Esse espelhamento se estende também a interesses e opiniões. Não de uma forma falsa. O espelhamento genuíno não se trata de fingir gostar de coisas que você não gosta, mas frequentemente há uma maior abertura às coisas que alguém atraente aprecia. Uma disposição para experimentar coisas novas que você sugere. Para explorar interesses que talvez não explorassem de outra forma, para encontrar valor em perspectivas que poderiam ser descartadas vindas de outra pessoa. Eu nunca me interessei muito por isso, mas ficaria curioso para experimentar. Normalmente eu não assistiria a algo assim, mas se você recomendar, não sei muito sobre isso, mas gostaria de aprender mais. Nunca pensei nisso dessa forma antes. Se alguém de repente se interessa pelos seus hobbies, fica curioso sobre suas opiniões, aberto às suas recomendações quando poderia ser mais fechado com as de outros. Essa mudança de abertura é significativa. Significa que sua influência é percebida, suas preferências importam para essa pessoa. Quando existe interesse, o contato acontece com mais frequência do que o necessário. Isso cria um padrão muito específico, a criação de razões para interagir que não são estritamente necessárias, a invenção de desculpas para entrar em contato. Alguém lhe envia um link para um artigo que a fez lembrar de você. Compartilha um meme que você pode achar engraçado. Faz uma pergunta que poderia facilmente pesquisar no Google. Conta algo que aconteceu no dia dela sem nenhum motivo aparente, a não ser o desejo de compartilhar especificamente com você. Vi isso e lembrei de você. Você já reparou nisso? Pergunta aleatória.
Mas o que você acha de, você nunca vai adivinhar o que aconteceu hoje. Isso me lembrou do que você disse. Esses toques, digitais ou não têm propósito prático algum, não promovem nenhuma agenda, não resolvem nenhum problema, não são necessários por nenhuma razão que possa ser explicada logicamente. O que fazem é manter a conexão, manter o fio da meada vivo, garantir que a outra pessoa permaneça presente na sua consciência e você na dela. Criar continuidade entre as interações. É o equivalente a estender a mão por cima da mesa para tocar a mão de alguém só que por meio da comunicação. Uma forma de dizer estou pensando em você sem precisar usar essas palavras. Sem precisar se expor tanto. Se você perceber que alguém entra em contato com você mais do que o necessário, se essa pessoa parece inventar motivos para conversar quando poderia facilmente passar dias ou semanas sem contato, esse padrão é um dos sinais mais claros disponíveis. Porque as pessoas não criam trabalho extra para si mesmas perto de pessoas pelas quais são indiferentes. Elas não gastam tempo e energia mantendo conexões que não importam. O tempo é finito, a energia é finita, a atenção é finita. O investimento desses 3 recursos em contato desnecessário é um investimento que revela a prioridade. Revela que você está ocupando espaço na mente da pessoa mesmo quando não está fisicamente presente. Não se trata do conteúdo da mensagem, trata-se do fato de a mensagem existir. O conteúdo é apenas a desculpa. A mensagem em si é o ponto principal. Talvez o indicador mais confiável de todos não seja um comportamento específico. É a mudança de comportamento. Como alguém age perto de você em comparação a como age perto de outras pessoas. Essa pessoa fica mais animada, mais nervosa, mais cautelosa com as palavras, mais propensos a rir, mais conscientes de si mesmos fisicamente, tocando o cabelo, ajustando a roupa, checando a aparência. Parecem um pouco diferentes quando você está por perto, algo muda na energia, na presença, no jeito de ser. Essas mudanças são quase impossíveis de controlar conscientemente. Quando existe atração, ela altera o estado basal das pessoas. Elas se tornam versões ligeiramente diferentes de si mesmas, não versões falsas, mas versões intensificadas, mais alertas, mais presentes, mais conscientes, mais interessadas em como são percebidas. A mesma pessoa que é confiante e relaxada com os amigos pode ficar um pouco insegura perto de você. Pode tropeçar nas palavras que normalmente não tropeçaria. Pode ficar constrangida com coisas que normalmente não notaria. Pode perder a naturalidade de sempre. Ou o oposto pode acontecer. Alguém tipicamente reservado pode se tornar surpreendentemente caloroso e aberto. Alguém geralmente quieto pode se ver falando mais. Alguém tipicamente fechado pode compartilhar coisas que normalmente não compartilha com ninguém. As barreiras podem cair. Qualquer direção de mudança é significativa. O que importa é que haja uma mudança, que sua presença altere algo na forma como a pessoa se apresenta, que você tenha um efeito. Preste atenção às inconsistências. Se alguém parece diferente perto de você do que perto de todos os outros, se suas interações têm uma qualidade que não se encaixa perfeitamente nas outras interações dessa pessoa, essa diferenciação é o sinal. Você está afetando-a. Sua presença está fazendo algo. E esse algo, seja qual for a direção que tome, revela que você se destaca de forma diferente das outras pessoas. Você ocupa uma categoria diferente. Você importa de uma maneira que os outros não importam. Eis o que tudo isso significa. A atração raramente se anuncia. Ela não se aproxima e se apresenta claramente, ela não aperta sua mão e declara suas intenções. Ela se expressa por meio de padrões, por meio de comportamentos acumulados que individualmente podem não significar nada, mas juntos criam uma imagem inconfundível. Proximidade, atenção, padrões verbais, disponibilidade, espelhamento, contato fabricado, mudanças comportamentais. Nenhum desses fatores isoladamente é garantia de sucesso. O contexto importa, as diferenças individuais importam, os fatores culturais importam, a história pessoal importa. Um sinal isolado pode ser insignificante, apenas ruído no caos da interação humana. Mas quando múltiplos sinais se alinham, quando alguém está consistentemente mais perto do que o necessário, presta atenção em comum às suas palavras e à sua presença. Cria aberturas verbais para conexões futuras. Se mostra disponível. Espelha seus padrões. Cria motivos desnecessários para contato e se comporta de maneira diferente perto de você do que perto de outras pessoas. A convergência desses sinais é comunicação. Comunicação clara se você souber interpretá-la. A tragédia não é que esses sinais sejam difíceis de detectar. Eles não são. Uma vez que você saiba o que procurar. Uma vez que o padrão é identificado, você começa a vê-lo em todos os lugares. A tragédia é que muitas pessoas passam a vida inteira esperando por declarações explícitas que raramente vêm. Elas esperam por palavras, enquanto perdem tudo o que está sendo dito sem elas. Elas estão à procura de uma linguagem que não está sendo falada enquanto ignoram a linguagem que está. Elas perdem o que está bem na frente delas porque estão ouvindo na frequência errada. Compreender esses padrões
não garante nenhum resultado específico. Interpretar os sinais corretamente não significa que você sempre saberá o que fazer com essa informação. Ainda há incerteza, ainda há risco, ainda há a possibilidade de estar errado. Os sinais apontam uma direção, não desenham um mapa, mas garantem que quando alguém demonstra interesse você seja pelo menos capaz de ouvi-lo. Você não está mais surdo a toda uma frequência da conexão humana, você não está mais perdendo metade da conversa. Entender esses sinais não significa analisar demais cada interação. Significa reconhecer quando o interesse já foi comunicado, discretamente, e decidir se deve dar um passo à frente ou deixar o momento passar. Porque a maioria desses sinais são testes, pequenos convites esperando para ver se você responderá. E um dos testes mais claros, o mais difícil de fingir e o mais fácil de ignorar, vem por meio de palavras que soam casuais, mas não são. Elogios. Não os elogios educados e superficiais. Os elogios que revelam algo mais profundo. Os elogios que as mulheres usam quando a atração já está presente e elas estão esperando para ver se você percebe. O próximo vídeo explica exatamente como esses elogios soam, por que são formulados dessa maneira, e o que realmente está sendo comunicado quando você os ouve.